Mas então, meus amados e queridos irmãos, vamos orar e depois nós vamos tratar da parte 4 da Páscoa que nós estamos estudando. Afinal, é a semana da Páscoa. Bondoso Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida, obrigado pela segurança, pela garantia que nós temos em Ti de ter dias melhores, de ter segurança, de ter o Teu amor do nosso lado, a Tua compreensão, o Teu carinho. Bondoso Pai, louvado seja o Teu nome. Nós te rogamos, abençoa a nossa meditação, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora 18h30, nós podemos começar e nós vamos podemos falar em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas. Nós vamos falar em Marcos. A gente tem usado mais Marcos e hoje nós vamos falar do capítulo 14, de 12 a 42. Claro que não vamos ler como de costume, não tem como nós lermos esse texto todo, mas fala da preparação da Páscoa pelos discípulos. E nós vamos aprender 3 coisas hoje que eu acho legais. Eu não tenho visto muito por aí. É um significado muito, muito, muito importante do que vamos ver. Diz no versículo 12 do capítulo 14, quer ver? Veja aí, ó. Fala assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Você viu aqui que fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos. Que festa de pães asmos é essa? O que é pães asmos? E aqui fala asmos, mas tem gente que fala ázimos. Não tem erro, não tem problema. Eu vou falar ázimos. Então, essa festa dos pães, que é os asmos, nós encontramos isso em Êxodo 12. E é muito curioso quando a gente olha, que é pães asmos? Que diferença tem da Páscoa? Porque às vezes a gente não compreende muito bem a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, a festa das semanas. Até uma hora a gente pode fazer uma semana estudando sobre esses itens aí, que eu acho eles importantes. Agora presta atenção que nós vamos falar dos pães asmos para você compreender o que está acontecendo em tudo. A gente pode entender. Diz Êxodo 12, 2: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então o primeiro mês do ano é isso que está dizendo aqui. Será o mais importante. E aí diz: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Vocês, olha só, ao 10º dia do primeiro mês, eles tinham que pegar o cordeiro. Agora, ó, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. Quer dizer, eles iam pegar no primeiro mês o cordeiro, guardar o cordeiro 4 dias, do dia 10 ao dia 4, e no dia 14, olha só, no 14º dia desse mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da
tarde. Aí diz, vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Pronto. A festa dos pães asmos, tem alguns estudiosos que falam que é a continuidade da Páscoa. E se confundem a festa dos pães asmos com a Páscoa. Mas o que eu quero que você entenda é que no primeiro mês, que era o mês de Abide, era o mês que se comemorava a Páscoa de Israel, quando Deus libertou o povo do Egito. E aqui fala que no 14º dia eles iam matar o animal e ia fazer festa 7 dias, até o 21º dia. Esse tempo era o tempo da festa dos pães asmos, ou seja, 7 dias após a Páscoa. E eu não vou entrar em discussões teológicas, porque tem gente que chega a falar que a Páscoa ela iniciou depois do 2º dia dos pães asmos. Mas não importa, o que é uma linguagem mais corrente é que teve a Páscoa, e a Páscoa inicia-se comendo os pães asmos, pães sem fermentos, e ficam 7 dias em festa. Deus era festeiro ou não era? Era, gostava de festa, sem bebida alcoólica. Sacerdotes e escribas, enquanto nós vemos o que está acontecendo, os sacerdotes e os escribas, eles estão engendrando como matariam Jesus. Você se lembra que Jesus foi no templo e fez aquele strike lá. Agora eles estão procurando a forma de matarem Jesus. E eles não queriam fazê-lo durante a festa. E parece que essa festa não acaba. Tem a Páscoa e mais 7 dias de festa. Haveria tumulto, com certeza, se eles pegassem Jesus na festa. E Jesus, então, diz o texto, que ele foi fazer uma visita domiciliar, uma visita na casa de um leproso. Depois que ele sai do templo, tudo. E ele chegando lá na casa do leproso, chega uma prostituta, uma mulher de má reputação, uma mulher de vida não recomendável, né? Que a Bíblia não fala prostituta. Essa mulher chega e quebra um vidro de perfume caríssimo na cabeça de Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele momento, estava sendo ungido como preparação para a morte. Porque geralmente eles jogavam perfume depois que morria. Mas Jesus Cristo recebeu o perfume das mãos de uma mulher de má reputação, de reputação duvidosa. Jesus, então, enquanto estava acontecendo, Jesus Cristo sendo perfumado, Judas Iscariotes estavam no outro lado, tentando acertar valores com os fariseus, os escribas, aqueles que estavam procurando mentira para ter um motivo para matarem Jesus. Então eles estavam ali conversando com Judas, o Iscariote, que ele estava vendendo o seu grande amigo Jesus. Ele estava engendrando com os inimigos a entrega do seu melhor amigo Jesus Cristo. Ei, meus amados irmãos, eles agora, Jesus Cristo está naquela casa, eles saem de lá, e os discípulos de Jesus falam assim: Jesus, onde é que nós vamos fazer a Páscoa? Porque Marta, Lázaro, Maria, eles não moram em Jerusalém. Eles moram aqui vizinhos, mas não moram em Jerusalém. Então aonde nós vamos fazer isso? Por quê? Porque Jesus Cristo diz que, conforme os historiadores informam, presta atenção nesse parêntese, não existia um canto sequer na cidade que pudesse celebrar a Páscoa. Por isso que os apóstolos falam para ele, que os discípulos falam para ele: onde é que nós vamos celebrar a Páscoa? Porque não tinha lugar, estava tudo esgotado. Hotéis esgotados, os becos da cidade esgotados, o templo não havia espaço, a cidade estava sem lugar para Jesus e os seus discípulos. Não tinha.
Se bem que Jesus já estava acostumado com isso, ele não teve lugar nem para nascer também. Não tinha lugar agora para tomar Páscoa. Jesus, então, ele diz, naquela cidade que estava vivendo um clima de Páscoa, correria para todos os lados, preparando a Páscoa de cada um, comprando os animais, pães asmos, ervas amargas. Então todos já estavam se acertando para cada um fazer na casa do amigo, em algum lugar, mas Jesus Cristo também estava na mesma situação, respirando esse clima de Páscoa e os preparativos, os pães ázimos, o cordeiro pascual, as ervas amargas, mas onde celebrar Jesus? E como eu disse antes, não tinha albergue, não tinha espaço nos terraços e nem nos pátios das casas. E Jesus pretendia fazer uma festa de despedida com seus amigos. Jesus Cristo ele entrou em Jerusalém e ele sabia que ele não ia sair de lá vivo. Então ele queria fazer uma festa, presta atenção, tanto que é lindo o negócio da Páscoa. Ele queria fazer uma festa de despedida com seus amigos. Reunir os seus amigos, consolar os seus amigos, alertar os seus amigos de que ele ia morrer. E quando o pastor morre, as ovelhas ficam dispersas. E agora? Era para eles entenderem que Jesus Cristo queria celebrar com eles, queria prepará-los para o mais difícil. O pastor será morto, as ovelhas dispersarão. Jesus queria dizer pela última vez que a sua morte não deveria destruir a esperança de ninguém, pois era necessário Jesus morrer. Mas como que os discípulos iam entender isso? O rei morrer? E ele cansou de avisar para essa turma: a minha morte não pode ser motivo para vocês ficarem desmotivados. Deus, na sua soberania, não voltará atrás. Deus, na sua soberania, diz que haverá um dia onde Jesus sentará com a taça na mão para celebrar o banquete eterno com seus filhos e com suas filhas. Aí beberão um novo vinho. E Jesus Cristo precisava mostrar isso para eles, que no futuro aconteceria, e ele vem com símbolo dizendo que eles vão compartilhar a festa final do Pai. E ela será como eles estavam fazendo ali. Ele diz, Jesus, eu vou ressuscitar. Ele diz, vou adiante de vocês para Galiléia depois que eu ressuscitar. Vamos então fazer uma festa de despedida. E aí, vamos fazer onde essa festa de despedida? Que era a ceia. Não tem espaço nem lugar algum. Nós vamos fazer isso onde, Jesus? Vocês estão vendo a preocupação dos discípulos? Era o lugar. Quando a gente está com Jesus e se ele falar alguma coisa, nós não temos que preocupar o que acontece. A cidade está cheia, os hotéis estão lotados, as estrebarias, os albergues, os quintais das casas, o pátio do templo, tudo cheio, não tem lugar. Mas Jesus falou que vai fazer a festa. Isso não é problema nosso. Ele sabe o que fala. E veja só como sabia mesmo. Disse Jesus para eles: vá na cidade, vocês vão encontrar um homem com um vaso, com um pote de barro na cabeça, e vocês vão seguir esse homem. E a hora que vocês chegarem na casa desse homem, vocês vão dizer a ele: o mestre pergunta, olha só a pergunta, isso os discípulos falando para esse senhor dono da casa. Os discípulos nunca tinham visto esse cara. E Jesus e os discípulos falaram: o mestre está perguntando para você onde é o meu aposento, onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Tá vendo? A pergunta de Jesus para aquele homem que estava com um pote na cabeça. E olha só o que o homem respondeu. E aí Jesus fala assim: ele vos levará para a casa dele e nos emprestará um bom espaço que já está mobiliado.
Aí o homem chamou os discípulos e falou: aqui, ó, nesse espaço aqui já tem mesa, já tem toda a mobília, tá tudo certinho, estava preparado para vocês. E ele deu o nome desse espaço como cenáculo. Então, a Eucaristia, a ceia que Jesus fez com os amigos, fez no cenáculo, na casa desse homem do pote da cabeça. Então, chegou o momento da festa. Presta atenção agora em 3 coisas importantes nessa festa. Olha só, chegou o momento da festa. Jesus assenta na cabeça da mesa, na cabeceira da mesa. Jesus é o presidente da mesa. Jesus Cristo se põe em pé, toma o pão nas mãos, pronuncia em nome de todos a bênção de Deus. Jesus ficou em pé, com o pão na mão. E em nome de todos ele pronunciou a bênção de Deus. E todos os outros falaram amém. Era assim que fazia. Então, todos respondem amém. Depois, Jesus Cristo parte o pão e vai distribuindo pedaços para cada um. Você viu como era a Páscoa do Velho Testamento? Você está vendo aqui. É isso que Jesus Cristo está fazendo, distribuindo esse pão. Esse gesto de Jesus provavelmente já era conhecido por eles, porque eles já tinham participado de ceia com Jesus. Não foi a primeira vez que Jesus Cristo fez Santa Ceia com eles, fez a ceia da festa com eles. Então eles já estavam acostumados, mas eles sabiam desse gesto, desse rito cortês e educado de Jesus, que era o presidente da mesa, em oferecer um pedaço para cada um. Mas sabe o que deixava eles extasiados? Deixavam eles impressionados? É porque Jesus, ele distribuía esses pedaços também para pecadores, para arrecadadores de impostos, para prostitutas, para eunucos, para leprosos. Esse pão fazia com que todos se sentissem unidos entre si. Os discípulos, mas as prostitutas também. Os discípulos, mas os cobradores de impostos também. Os discípulos, mas os imerecidos também. Amados, é isso. Então eles ficavam achando aquilo maravilhoso. Jesus Cristo dando pão. A gente na Santa Ceia, na nossa igreja, parece que tem até fiscal de Santa Ceia. Vocês já viram? Fica observando se alguém vai pegar. No nosso critério, Jesus Cristo dava para todo mundo, dava até para as prostitutas. E esse negócio de ficar fiscal de Santa Ceia, a gente para com isso. O pastor preside, os presbíteros ou quem o pastor convidar vai distribuir. Não recolha o prato de quem quer pegar, porque a Santa Ceia é bênção. Não é fazer com que a coisa fique de qualquer jeito, não é isso. Mas Jesus Cristo deixava aqueles meninos se sentirem extasiados quando Jesus Cristo, ele repartia o pão entre todos. Só que acontece uma coisa, que nesse dia Jesus inovou. A hora que Jesus pegou, partiu o pão, que era só isso. O que ele disse segundo o texto? Ele fala para eles: este é o meu corpo. Aí, olha só. Jesus Cristo falando para eles: este é o meu corpo. Porque eles comiam pão e comiam a carne do animal para mostrar que eles estavam fazendo sacrifício, o derramamento do sangue do animal. Então eles estavam ali comendo a carne e bebendo, comendo pão. Aquilo significava que Deus está perdoando e eles tinham paz com Deus. Agora Jesus Cristo vem e fala para eles, inovando: daqui para frente, este pão é a minha carne. Vocês vão comer agora a minha carne que está sendo dilacerada, partida por vós. Nenhum osso dele foi quebrado, hein? Mas o corpo dele foi dilacerado. Então, quando ele inova e diz isto: isso é o meu corpo, eu sou esse pão, agora através do meu corpo terão a bênção de Deus. Vocês terão a bênção de Deus através do meu corpo que será rasgado. Não é através daquele sacrifício mais. Imagina o que aqueles homens pensaram e sentiram ao ouvirem pela primeira vez essas palavras.
que este é o meu corpo e é através dele que vocês se alimentam e terão paz com Deus. Você viu? Isso é lindo? Segunda coisa, olha a inovação de Jesus. Funcionava assim antigamente. Quem presidia permanecia sentado, igual eu estou, tomava na mão uma taça de vinho, pronunciava a oração de ação de graça pela refeição, todos diziam amém, e em seguida eles bebiam, mas cada um bebia na sua taça. Sabe qual foi a inovação que Jesus Cristo fez? Ele mudou esse rito. Ele pegou a taça dele e falou assim: esse agora é o sangue da nova aliança, não é da aliança antiga mais. Eu estou fazendo uma nova aliança com o Pai. Esse é o sangue da nova aliança, que é o meu sangue derramado em favor de muitos. E aí ele lembra a turma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, agora, inovando, diz a eles: vocês agora vão beber o meu sangue e vocês terão paz com Deus. Não pelo sangue do animal, mas deste Cordeiro de Deus que morre por vocês, amor a vocês, para salvar a humanidade. Este rito foi diferente, porque enquanto cada um bebia na sua taça, Jesus pegou a taça dele, tomou, e todos beberam na mesma taça. Todos beberam na mesma taça, pois este é o meu sangue derramado em favor de vós, é a nova aliança. Essa é a taça da bênção e salvação. E Jesus diz: essa taça é a nova aliança do meu sangue. Serei morto como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Doravante vocês se alimentarão de mim. O pão sou eu, o vinho é o meu sangue. E Jesus Cristo, nós já estamos terminando. Ele era o presidente da mesa. Ele já tinha feito 2 inovações. E o presidente da mesa é o chefão. É aquele que todo mundo bajula. É aquele que todo mundo respeita. É aquele que todo mundo tem medo. É aquele que todo mundo se submete. Jesus é o presidente da mesa. E ele, como presidente da mesa, ele era o mais respeitado. Ele se levantou. Olha só que ele muda o rito. Ele se levanta, ele não fica sentado igual eles ficavam. Ele se levanta e aí, em pé, pôs-se a lavar os pés dos discípulos. Veja que está o presidente fazendo serviço de servo, o presidente fazendo serviço de escravo, o presidente dando exemplo de quem é o maior no reino de Deus. Ele, o rei, estava mostrando aos discípulos que agora a lei mudou. O maior é o que serve, o maior é o que se entrega, o maior é o que oferece. Isto é o que a Santa Ceia ensina para nós. Horas depois, Jesus morreria com a morte reservada, com castigo sobretudo para escravos. Eram escravos que morriam como Jesus morreu. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de finalizar. Vocês viram que antigamente o pão era pão asmo. Agora o pão é Jesus. O sangue era do animal que era sacrificado. Agora o animal é Jesus. Aqueles que presidiam eram as pessoas importantes. Jesus mostra que o importante lava os pés dos seus subalternos. Esse é o maior no reino de Deus. A Páscoa, nós temos mais sexta e sábado para trabalharmos com ela. E nós vamos amanhã falar da primeira parte. Nós veremos sobre a traição, a negação e a morte de Jesus. E sábado nós vamos finalizar vendo a ressurreição de Jesus. Eu gostaria que você refletisse. Você já come desse pão e bebe desse sangue? Jesus é o seu Salvador?
Ele não é salvador dos presbiterianos, ele não é salvador dos católicos, ele não é salvador dos espíritas, ele não é salvador desse e daquele. Ele é salvador de quem crê que ele morreu para salvar. Ele é salvador de quem reconhece que nasceu em pecado e precisa do sangue desse cordeiro para ser lavado e ter comunhão com Deus. Espero em Deus. A minha oração é esta: encontre-se com Jesus, sente-se na mesa com Ele e aprenda a lavar pés. Esse é o maior no reino de Deus. Eu gostaria de pedir a Deus para cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos. Não deixe de orar para que os seus amados se encontrem com Jesus. E se você é um amado que ainda não se entregou para Jesus, se entregue, pois Ele é maravilhoso e Ele morreu por amor a você. Que Deus te abençoe. Um beijo de longe. Um abraço de longe. Um sorriso de longe. Até amanhã às 18h30. Que Deus nos abençoe. Amém.